Fala, turminha do primeiro ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam todos bem, tá certo? Não vejo a hora de voltar, temos as nossas aulas presenciais, mas por enquanto, em casa ficaremos. Então, semana passada nós falamos sobre ligações químicas, tá? Ligação iônica, ligação covalente dativa, falamos sobre ligação metálica. E a partir de agora vamos falar sobre polaridade. O que significa isso? Cada molécula, ela tem uma determinada característica. Por exemplo, por que o óleo não se mistura com a água? Você aprende lá no primeiro ano que tem a ver com a densidade. O óleo tem a densidade menor do que a densidade da água. Mas aí você acaba entendendo, quando você vai para o primeiro ano, que não é bem assim. Eles não se misturam por conta da polaridade da molécula do óleo, né? O álcool se mistura com a água porque eles são semelhantes. Não, tem a ver com a polaridade da molécula do álcool. Então, antes de a gente falar de polaridade molecular, nós vamos falar de polaridade das ligações. Então, chamamos de polaridade a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas, polos, certo? E o local onde ocorre esse acúmulo denominado de polos, estes são classificados em polos negativos e positivos. Bom, a gente está careca de saber, né? A gente sabe dos cátions e ânions, tem cargas. Então, aqui a gente vai entender como polos. Será estudada a polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Hoje nós estudaremos a polaridade das ligações, tá bom? Então, vamos entender o que é esse troço aí falando pra gente. Bom, o que eu sei? Uma coisa muito legal, que toda ligação iônica, ela é polar. Por que toda ligação iônica é polar? Ué, simples. Porque toda ligação iônica é formada por metal e ametal. Então, para ser iônico, tem que ter um metal e um ametal. Beleza. Que nada mais é do que um sal, tá? É um composto chamado sal inorgânico, que a gente vai aprender daqui a pouco, mas não precisa se preocupar com isso agora. E todo composto iônico, quando você coloca em água, ele se divide nos cátions e nos ânions que eles foram formados. Por exemplo, o sal de cozinha é formado por sódio, da família 1A, e o cloro, da família 7A. O sódio, da família 1A, doa um elétron para o cloro. Então, o sódio fica mais um, e o cloro fica menos um. Juntou, formou molécula, mas quando eles vão para a água, eles se separam em positivo e negativo. Então, toda ligação iônica é uma ligação polar. Olha aí, toda ligação iônica é uma ligação polar. Então, se eu botar para você uma lista de compostos, se tem metal na frente, galera, junto com a metal, é ligação iônica. Então, todos são polares. Acabou. Muito simples. Agora vamos ver os compostos covalentes. Os compostos covalentes têm umas regrinhas, né? Que daí, claro, né? Não ia ser tão fácil assim pra gente, né? Bom, se a ligação covalente for entre átomos de mesma eletronegatividade, ou seja, a eletronegatividade, o que a gente aprendeu de eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem de atrair o par da ligação covalente para ele, né? Vamos voltar um pouquinho lá em cima na ligação covalente? Vou voltar aqui rapidinho. Na ligação covalente, o que acontece? Oxigênio e enxofre dá. Na ligação covalente, o que acontece? O elemento mais eletronegativo aqui entre todos, por exemplo, desse ácido, dessa substância chamada H2SO4, é o oxigênio. O oxigênio está do lado, família 6A, está do lado do flúor, que é o elemento mais eletronegativo. O enxofre está embaixo do oxigênio, então ele é menos eletronegativo que o oxigênio. E o hidrogênio está lá do lado de lá da tabela, né? A família 1A. Então ele não tem eletronegatividade quase nenhuma, é baixa. Tem, mas é baixa. Então, nessas ligações covalentes que estão acontecendo aqui, todos os elétrons eles vão para perto dos oxigênios. Tá certo? O oxigênio não rouba, porque é uma ligação covalente, eles estão compartilhando elétrons, mas todos eles ficam perto dos oxigênios. Como, por exemplo, é o caso do CO, como, por exemplo, é o caso do SO3.
todo o par eletrônico vai para perto do oxigênio. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Beleza! Mas, e se eles forem iguais? Bom, se eles forem iguais, né, que é o caso aqui das ligações covalentes, né, apolares, não tem diferença de eletronegatividade. Eu formei uma molécula de boro com boro. Tá. Qual é o boro que vai puxar o par eletrônico? O boro da direita ou o boro da esquerda? Ué, mas os dois são iguais. A eletronegatividade é zero, é nula. Bom, por enquanto, daqui a pouco eu vou contar outra. Mas, o que você tem que saber então de momento? Ligação covalente, ela se divide em polar e apolar, certo? Se os átomos forem iguais, elas são ligação covalente apolar, que não tem diferença de eletronegatividade, tá? Com a mesma eletronegatividade, então não há diferença, então eles são apolares. Mas se as ligações covalentes, se a ligação covalente for entre átomos com eletronegatividade diferente, a ligação será polar. Por exemplo, HBr. O BR está na família 7A. O hidrogênio está na família 1A porque não tem família. Essa é a grande verdade, né? Uma pessoa que está lá uma pessoa... Eu falando que o átomo é uma pessoa, chega a ser engraçado. Mas é verdade. Para mim, eu olho para a tabela periódica e imagino pessoas ali no lugar. Um dia a gente podia fazer uma grande tabela periódica de alunos. Bom, tá lá o elemento na família 1A, o hidrogênio. Vai se ligar com o boro da família 7A, que está na mesma família do flúor, que é o elemento mais eletronegativo. Quem vai roubar o par da ligação? O bromo. De boro não, desculpa, bromo. O bromo vai puxar todo o elétron para ele, tá? Existem tabelas que essa eletronegatividade tem valores. Mas se você entender que quem está mais próximo do flúor é mais eletronegativo, você não tem que se preocupar com o valor de eletronegatividade. A molécula se torna polar quando a diferença de eletronegatividade ela é maior que zero, tá? Mas hoje em dia não se faz mais cálculo disso. Quando eu estudei tinha que fazer cálculo, tinha uma tabela de eletronegatividade. Hoje em dia quase não se usa. Como eu falei para vocês, muita coisa vai cair em desuso até que você para de usar. A diferença induz o acúmulo da carga negativa ao redor do elemento mais eletronegativo, que no caso é o bromo. É como se ele estivesse roubando o par para ele. Quem rouba não é o ânion? O ânion é o cara que recebe, então fica com uma carga negativa. E o hidrogênio, teoricamente, vai perder, mas não perde, porque eles estão compartilhando, fica com uma carga parcial positiva, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar por aqui. A escala de eletronegatividade, isso é uma coisa bacana. Então, por exemplo, o elemento mais eletronegativo é o flúor. Depois, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Então, por exemplo, se eu faço uma ligação covalente entre iodo e iodo. Pô, peraí. Ligação covalente entre iodo e iodo, a ligação entre o iodo e iodo é apolar. Por quê? Porque eles são iguais. Agora, se eu faço uma ligação covalente entre enxofre e iodo, a ligação vai ser o quê? Já vai ser apolar porque eles não são iguais. Mas quem vai estar roubando o par eletrônico? Porque isso é importante, porque daqui a pouco a gente vai ver a polaridade molecular. Então, é legal você ter em mente essa ordem crescente de eletronegatividade. Mas não se preocupe, isso aí eu posso colocar na sua prova. Você tem aí até o final do terceiro ano para entender essa tendência do átomo de roubar, de atrair para o lado dele. Então, quando ele puxa para o lado dele, cria uma carga parcial negativa, porque é como se ele estivesse roubando o elétron para ele, como se ele estivesse se transformando em um ânion. Essa é a grande verdade. A gente tem tempo para poder entender isso, tá? Então, a escala de eletronegatividade, se eu faço aqui uma ligação entre o enxofre e o iodo, quem é mais eletronegativo? O iodo, porque ele está mais próximo do flúor. Ele vai roubar o par eletrônico entre ele e enxofre. Mas a ligação entre eles é uma ligação polar. Tá certo? Quanto maior é a diferença de eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação. Bom, por exemplo, se eu fizer uma ligação aqui entre o hidrogênio e o flúor. Poxa, olha aqui, ó.
A diferença é enorme. Então, a ligação entre esses dois aqui vai ser muito forte. Maior será a polaridade da ligação, tá certo? Mas você não precisa se preocupar com isso agora, tá? Isso vai ser usado quando a gente falar de forças intermoleculares, tá? Mas aí eu volto no assunto. Não tem problema que eu volto no assunto. Então, no exemplo da molécula de Br, o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio. Beleza. Logo será formada uma carga parcial em volta do bromo, tá? Essa ligação será classificada como polar. Beleza. Resumo da história. Esse que é maior, isso que é a melhor coisa da química. São os resumos básicos. As ligações, elas podem ser iônicas e covalentes. Toda ligação iônica é polar. As ligações covalentes, elas podem ser apolares e polares. Quando os elementos forem iguais, apolar. Quando os elementos forem diferentes, polares. Ah, fala sério, que isso? É só isso? Só. Agora, entre esses três, ligação iônica, ligação covalente polar e ligação covalente apolar, qual o sentido? Quem aumenta? Quem é mais forte? Ligação iônica. Então, ó, isso aqui seria uma ordem crescente de ligações, de polaridades de ligação. A ligação, ó, a polaridade das ligações aumenta nesse sentido. Primeiro são as ligações apolares, depois as ligações covalentes polares e por último as ligações iônicas. Ou seja, elas são as mais fortes, enquanto essas são as mais fracas. Cara, isso é muito fácil, tá? Então, vamos para a nossa lista de exercícios, vamos ver se vocês entenderam. Hoje nós temos exercícios de 2 semanas para corrigir, mas muito tranquilo, tá? Próxima semana, polaridade molecular. Eu não quero dar as duas juntas para não confundir, tá? Então, semana que vem a gente fala de polaridade molecular. Hoje nós falamos de polaridade da ligação, tá? A polaridade que ocorre aqui, ó. Deixa eu voltar aqui em ligações químicas. Essas ligações aqui, ó, isso aqui, ó, essas ligações, tá certo? Ó, átomo diferente, ligação covalente polar, 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 tudo polar. Tá vendo, ó? Ligações covalentes polar, polar, todas elas são ligações polares. Deixa eu ver alguma coisa aqui que seja apolar, vamos lá. Será que tem? Ah, tem aqui, ó, 2 hidrogênios. Isso aqui, essa ligação que formou aqui entre o hidrogênio é uma ligação covalente apolar. Como 2 oxigênios, ligação covalente apolar. 2 nitrogênio com ligação tripla, né? 3 tracinhos, 3 elétrons sendo compartilhado, ligação covalente apolar. Agora aqui a água, ó, essa é polar e essa polar. Essas ligações aqui são todas polares. A gente vai estudar na semana que vem a molécula inteira. A molécula inteira do CO2, ela é apolar. Mas as ligações são polares. Caraca, que isso, errou. É mais ou menos isso aí. Mas, enfim, por hora, a gente entendeu das ligações. Se for ligação iônica, polar. Se forem átomos iguais, covalente apolar. Se forem átomos diferentes, covalente polar. Pronto, gravamos isso, fechou a conta. Vamos para a lista de exercício. Beijinho.